Chegamos na época mais movimentada do ano, a da declaração do imposto de renda. Quer saber se você realmente precisa declarar esse ano? Então hoje eu vou te explicar tudo e você vai sair daqui sem dúvida nenhuma e já vai correr para fazer a sua declaração. Vamos nessa! Muito prazer, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Rafaela, eu sou contadora aqui em Minas Gerais. Eu tenho um escritório de contabilidade online. A gente consegue te atender aonde quer que você esteja sobre contabilidade da pessoa física, jurídica, tirar dúvidas que você tenha sobre qualquer assunto relacionado à contabilidade, imposto de renda, principalmente nessa época que a gente está. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva nesse canal porque eu sempre trago novidades por aqui. Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, vem para esse canal porque ele tá cheio de conteúdo bacana. Já podemos fazer a declaração do imposto de renda de 2024. O prazo começou dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Você tem mais de 2 meses para poder cumprir com a sua obrigação anual de quitar as suas contas e as suas informações com a Receita. Mas é muito importante que você saiba se realmente precisa fazer a declaração, o que a gente tem que informar nela, para não ter nenhum problema com a Receita, o leão ficar tranquilo e principalmente saber se você está obrigado ou não a fazer a declaração. Por quê? Se você estiver obrigado a fazer, precisa enviar de toda forma. Se não fizer a declaração, o seu CPF vai ficar bloqueado. A situação dele fica como pendente de regularização. Isso vai te dar alguns problemas, algumas dores de cabeça, porque se você for abrir uma conta no banco, fazer qualquer operação financeira, você acaba ficando bloqueado. Mas não se preocupe, caso você não esteja obrigado a declarar, você pode optar sim por fazer. Inclusive, é interessante para você comprovar sua renda, ter um comprovante de renda válido, principalmente para você que é empreendedor e conseguir créditos, fazer suas operações com o banco de uma forma mais tranquila com esse comprovante oficial de renda. Eu vou apresentar para vocês os fatores de obrigatoriedade. À medida que eu falar esses fatores e você pensar assim, eu me enquadro nessa situação aí, é porque você precisa fazer. Se você responder, eu me enquadro em mais de uma situação, você também precisa fazer. Ou seja, se pelo menos um desses fatores você se encaixar, você já está obrigado a fazer. Se encaixou em mais de um, é mais um ponto de atenção, porque a gente tem que dar um foco um pouco maior em como declarar esses valores corretamente. Então vamos lá que o vídeo está bem bacana. O fator mais comum que obriga a maioria dos brasileiros a declarar o imposto de renda é com relação a quanto que você ganha. Seja com carteira assinada, seja como empresário, seja o valor da sua renda, independente de como for, quanto que você recebe ali de fato pela sua atividade, o que você faz, né? A sua profissão. Se esse valor no ano passado, tá, em janeiro até dezembro de 2023, for maior do que R$ 30.639,90, você está obrigado a declarar o imposto de renda para o leão. O que é essa renda, né? A gente fala que é uma renda tributada, ou seja, é um valor que você recebe que incide imposto de renda. Então, se a sua renda tributada, ou seja, o valor que você recebe, que ele é tributado por imposto de renda, for acima desse limite aí que eu te falei, você está obrigado a prestar contas para o fisco. Antigamente, antes de 2023, o valor era um pouco menor, era aproximadamente de 28.500. Eu vou deixar os valores aqui. Então, muita gente declarava, quem ganhava mais do que esses 28 mil estava obrigado. Agora, a faixa mínima aumentou um pouquinho, excluindo uma parte aí das pessoas que ganham menos que isso e não precisam declarar. Mas se você receber acima disso, pode ser 1 centavo a mais, já tem que fazer a declaração. E como que você vai saber se você recebeu acima desse valor? Eu vou te passar uma dica aqui. Isso aqui vale tanto para você que é empresário, tá? Se você tem empresa, ou para você que trabalha em uma empresa, vale para os dois casos. Para você saber quanto que você recebeu, se foi acima desses 30.600, você vai solicitar para a sua empresa em que você trabalha, ou então para a contabilidade que faz o fechamento, a escrituração contábil da empresa que você possui ou a empresa que você trabalha. Você vai pedir para eles te enviarem um informe de rendimento. O que é o informe de rendimento? É um documento que resume o total de valores que essa empresa te pagou durante o ano. Ou seja, é um resumo do imposto de renda da empresa. Ela vai colocar lá quanto que pagou para cada funcionário, para cada dono, seja de salário, seja de distribuição de lucros, até mesmo rescisão, consta nesse informe de rendimento. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é o informe de rendimento de agora para a declaração de 2024. Nesse campo número 3,
ele fala assim, ó, rendimentos tributáveis, deduções e imposto sobre a renda retido na fonte. É nesse campo, número 3, que você vai verificar na linha 1 o total de rendimento tributado, ou seja, o valor que você vai ver o total. Se tiver acima desses 30.600 que eu comentei com vocês, você precisa declarar imposto de renda. Ou seja, foi o valor de salários ou prolabore que você recebeu durante todo o ano. Nesse caso, essa pessoa ela está obrigada a declarar. E se você perceber também, ele mostra o quanto que teve de contribuição previdenciária, ou seja, o quanto que ele contribuiu para o INSS e também quanto que teve de imposto retido. Ou seja, sobre esse salário, ele já pagou imposto de renda todos os meses. E agora na declaração a gente vai fazer o ajuste, né? Eu vou informar a renda, quanto que teve de imposto retido e verificar se esse cálculo está correto. Se calculou exatamente quanto deveria pagar ou se ficou um pouco maior ou menor. Solicite esse documento para a contabilidade e faça essa verificação. Ficou acima, precisa declarar. O segundo fator que te obriga a declarar imposto de renda também é com relação à renda, porém é uma renda que não incide imposto. Ou seja, é um rendimento isento. O que é um rendimento isento? É algum valor que você recebeu no ano passado, em 2023, que foi isento de imposto. Você não teve que pagar imposto sobre aquilo porque tem essa diferença tributária. E esse valor que você recebeu foi acima do que R$200 mil durante o ano, você precisa informar esses valores para a Receita. Antes de 2023, esse valor isento tinha que ser maior do que 40 mil. Esse ano houve essa mudança, eles aumentaram a faixa para 200 mil, tornando a quem recebeu esse valor a mais do que os 200 mil obrigatório na declaração. Como que você vai saber quanto que você recebeu isento de imposto? Se você tiver recebido através de uma empresa, seja que você trabalhe ou que você possui, tem como a gente ver esse valor também no informe de rendimento. Vamos lá que eu vou te mostrar. O seu informe de rendimento e vem aqui na ficha 4 de rendimentos isentos não tributados. Nessa ficha de rendimentos isentos vai constar todos os valores que você recebeu que não incide imposto. Então você vai dar uma olhadinha aqui, ver se tem algum valor informado. Foi acima de 200 mil, você está obrigado a declarar imposto de renda. Um detalhe importante que você tem que saber é o seguinte: se você se encaixou na questão da renda tributada, né, daquela ficha número 3, foi maior do que 30.600, você está obrigado a declarar. E você não recebeu nenhum rendimento isento, tranquilo, você está obrigado por conta da sua renda que incide imposto. Mas, vamos supor que você encaixa na renda tributada, né? Você recebeu mais do que os 30.600 e recebeu mais do que 200 mil de renda isenta. Você precisa informar de todo jeito, você vai informar tudo, tá? A partir do momento que você está obrigado a declarar imposto de renda, por qualquer motivo que seja, a gente tem que informar tudo o que aconteceu na sua vida, mesmo que seja isento, mesmo que não seja isento, o seu patrimônio, os seus bens, a gente coloca tudo. Se for ao contrário, vamos supor que não se encaixa na renda, você não recebeu mais do que 30.600 no ano, mas teve um rendimento isento acima de 200 mil reais. Então, por esse fator de você se encaixar na questão da renda isenta, você está obrigado a declarar e também tem que informar tudo, tá? A gente vai informar, além do rendimento isento que te obrigou, as outras questões, quanto que foi a sua renda tributada, o seu patrimônio, as suas aplicações financeiras. Isso aí é algo que gera muita confusão e que é importante que fique claro para você, ok? Comenta aqui para mim se você entendeu. O terceiro fator que está crescendo bastante nos últimos anos é com relação a ganho de capital e investimentos. O que é ganho de capital? Ganho de capital é quando você vende algum bem, algum direito e tem lucro nessa venda. Se esse lucro que você obter, esse ganho de capital, for maior do que 40 mil reais, você está obrigado a declarar imposto de renda e possivelmente a pagar imposto em cima desse ganho de capital. E a gente tem que avaliar quais os fatores de obrigatoriedade ou não e qual é a alíquota que você paga de imposto em cima desse ganho. Outro ponto que está também nessa mesma linha de raciocínio é com relação aos investimentos. Aqui, investimentos em geral são investimentos em renda variável, que são feitos na bolsa de valores. Caso você tenha feito uma movimentação durante o ano acima de 40 mil reais em bolsa de valores, títulos que são semelhantes, você está obrigado a declarar essa movimentação para a Receita. Ou caso não seja acima de 40 mil, mas você obteve ganhos, né? Você comprou e vendeu esses títulos e obteve um rendimento ali
que incide imposto. Caso esse rendimento ali que você teve com essa operação de compra e venda incida imposto, você está obrigado também a declarar. Então tudo vai depender de qual é o título que você está operando, porque nem todos os títulos o rendimento é tributado de imposto. É o período que você operou também, porque cada operação de investimentos também tem uma regra específica que a gente tem que avaliar. Então se você vender o título, ele é tributado de imposto de renda e esse lucro que você obteve com essa venda incide imposto, a gente tem que estar fazendo a sua declaração e possivelmente recolhendo o imposto de renda em cima do lucro que você obteve. Antes de 2022, aproximadamente de 2021 para trás, qualquer operação que você comprasse e vendesse na Bolsa de Valores, mercado de renda variável, já te obrigava a declarar imposto de renda. Inclusive, muita gente ficou com o CPF bloqueado por conta disso, porque acabou entrando sem entender direito como que funcionava e aí passou a época da declaração, o CPF foi bloqueado. Agora já mudou essa regra, né? Nem todos os investimentos você precisa declarar. Os investimentos de renda fixa, geralmente, são isentos de imposto ou então ele é tributado na fonte, ou seja, você já recebe esse investimento descontado o imposto de renda que você tem que pagar. Só que de toda forma a gente precisa ver, se ele for isento de imposto de renda, né, no caso for tributado na fonte e você não tiver que recolher depois, a gente tem que verificar o valor, porque caso ele seja isento e for acima de 200 mil, você já se encaixa naquela quesito anterior da renda isenta e aí você já está obrigado a declarar. Se você está conseguindo entender e desvendar esse mistério do imposto de renda, deixa o seu like aqui para me mostrar que a explicação e o conteúdo que eu trouxe está sendo útil para você. E se você quer continuar acompanhando os conteúdos aqui do canal, eu sempre falo sobre contabilidade, empreendedorismo, imposto de renda, eu dou várias dicas que vão te ajudar nas suas rotinas, mesmo sendo empresário ou até mesmo sendo colaborador de uma empresa. Se inscreva no canal porque você vai ficar por dentro de todas as novidades. E lembrou daquele amigo que também tem dúvida? Manda esse vídeo para ele, tenho certeza que você vai ajudar bastante. É sempre interessante que você converse com o contador. Aqui na descrição tem um link que você pode entrar em contato comigo. Eu vou te fazer algumas perguntas para entender como que foi a sua vida no ano anterior, para te falar se você realmente precisa fazer essa declaração. E, inclusive, caso você queira que a gente faça a declaração para você, se você quiser terceirizar essa função, a gente também faz o seu imposto de renda e já te passa um orçamento de quanto que ficaria, questão de prazos. Então é interessante caso você queira não ficar perdendo tempo aí buscando informação e muitas das vezes não chegar a conclusão nenhuma, tá? Procure um profissional que já entende sobre o assunto e já vai te orientar ali da forma certa. Para os produtores rurais, vocês também precisam verificar se estão obrigados a fazer a declaração. O valor que te obriga a declarar no imposto de renda é se a sua atividade rural você obteve ganhos brutos, ou seja, o bruto total que você vendeu foi acima de 153.199,50. Se você tiver obtido uma renda acima desse valor, você precisa fazer a declaração. A declaração de produtor rural é um pouquinho diferente dos demais, porque a gente tem que fazer como se fosse uma contabilidade, né? O livro caixa rural. A gente informa ali todos os meses o que comprou, o que vendeu, questão de gado, né? Quantas cabeças possui. E se esse valor for acima, né, dessa movimentação, 153 mil, você precisa fazer o seu imposto de renda. Antes de 2022, o valor não era esse 153, era 142 mil e uns quebrados. Você estava obrigado. Então foi mais uma mudança que a Receita ampliou aí essa margem para muitas pessoas acabam não ficando obrigadas a fazer a declaração. Então precisa observar essa mudança, porque talvez, caso você estivesse obrigado no ano passado, esse ano você não está mais, se for abaixo disso. Mais um fator que te obriga a declarar: bens e direitos. O que são bens e direitos? Propriedades que você possui, bens físicos ou até mesmo a questão de investimentos. Caso você tenha dinheiro, montante em dinheiro, moeda estrangeira, tem muita gente que compra moeda estrangeira para investir e render, né? Então, bens e direitos. Se você tiver um patrimônio acima de 800 mil reais, você precisa declarar esse imposto de renda esse ano. Antes de 2022 era 300 mil, patrimônio de até 300 mil te obrigava a declarar. Agora é 800 mil. A gente sempre tem que deixar claro o seguinte: se você se encaixa na questão do patrimônio acima de 800 mil, mas não tem a renda lá daquele primeiro fator que eu te falei, ou renda isenta, renda tributada, não tem problema nenhum. O fator dos bens já te obriga a declarar. A partir do momento que você está obrigado a declarar por esse fator do seu patrimônio, a gente tem que colocar todas as informações, a sua renda,
se você tem dependentes, é a declaração completa. Qualquer um desses fatores que você se encaixa já te obriga a fazer a declaração com toda a sua vida financeira ali no informe. Para quem decidiu sair do país definitivamente ou retornar na condição de residente aqui no Brasil, também precisa fazer a declaração. Existe uma declaração especial para quem está anunciando a saída do país, que a gente coloca lá que você não mora mais aqui no Brasil, ou então ao contrário, que você voltou a morar aqui no Brasil. Por que é interessante fazer essa declaração? É interessante você fazer a declaração de saída definitiva do país exatamente para encerrar o vínculo tributário com o país em que você residia. Caso você não faça essa declaração de saída definitiva no país, você precisa cumprir as suas obrigações fiscais, tanto no seu país de origem, onde você nasceu, no caso no Brasil, quanto no país em que você está morando agora. O Brasil não tem acordo tributário com todos os países, então dependendo de onde você for morar, caso não tenha um acordo entre os dois países, tanto aqui no Brasil quanto que você está hoje, você acaba tendo que pagar imposto duas vezes, vai ter uma bitributação. A renda que você tiver fora, você vai ter que recolher de acordo com as regras onde você está morando hoje e também aqui no Brasil, de acordo com as regras daqui, porque você não anunciou que agora você não mora mais aqui. Por isso que é interessante encerrar esse vínculo para que você não pague dois impostos sobre algo que você está ganhando em outro lugar, tá? Então, se você tem alguma dúvida, procure um contador para a gente poder fazer esse estudo se realmente tem o tratado, tem o acordo entre os países. Caso tenha, onde que você vai ter que recolher suas obrigações fiscais. Esses são os fatores mais comuns que te obrigam a fazer a declaração do imposto de renda. Lembrando que declarar é diferente de pagar imposto. O fato de você estar obrigado a declarar não significa necessariamente que você vai pagar imposto de renda. Caso você seja funcionário de alguma empresa ou até mesmo dono de uma empresa, as rendas que você obteve durante o ano e já foi recolhido esse imposto de renda mensalmente, no ano seguinte a gente só vai informar e fazer o ajuste desse imposto. Na maioria das vezes você não paga mais imposto, você só verifica se o cálculo foi feito correto. Então muita gente acha que tem que declarar imposto de renda, eu vou acabar pagando. Não significa isso. Cada caso é um caso, tem que ser analisado isoladamente. Por isso que é interessante você procurar uma contabilidade, uma pessoa que realmente entende do assunto, para poder te orientar, tirar suas dúvidas, entender como que foi a sua vida no ano anterior e te passar uma segurança maior do que você está fazendo, o que você é obrigado ou não. Na descrição do vídeo tem um link para entrar em contato, solicitar o serviço, a gente faz a declaração, você fica despreocupado, a gente mesmo à distância nós fazemos, sim, pode ficar tranquilo com relação a isso e a gente vai tirando suas dúvidas também ao longo do processo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos que também têm dúvidas sobre imposto de renda, comenta aqui o que você achou, a sua experiência, é muito interessante a gente compartilhar opiniões e eu adoro quando vocês participam. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado e até o próximo!